O petróleo, ele realmente, eu vejo o petróleo tendo uma maior influência, né, nos preços, na economia em geral, do que qualquer outro ativo digital ou problema econômico. A gente vê que quando dá problema com petróleo, encarece todas as outras coisas, cara, porque tudo depende do transporte dos caminhões, né? Os caminhões são movidos a diesel. Inclusive, eu acho um absurdo o preço do diesel. O meu carro é a diesel. Né? Na época em que eu tava com uma caminhonete a gasolina, era bem doido. Tava lá com uma caminhonete a gasolina, andando para cima e para baixo. A gasolina era mais cara que o diesel. Daí eu disse assim: não, a hora que eu trocar de carro, eu vou pegar diesel. Foi eu trocar de carro que teve uma troca de preço também. Agora, o diesel mais caro que a gasolina. Mas deixa assim, uma hora vai se regular. Eu acho muito importante mesmo o petróleo, né? O petróleo, mas até quando, né, Tainá, que vai ter essa dominância do petróleo? A gente fala da questão do petróleo não só para combustível, mas o petróleo ele é utilizado para muita coisa, inclusive a fabricação de plástico, né? O plástico e, sei lá, outras coisas mais. Fertilizante também, né? Tem muitos fertilizantes que são à base de petróleo, de derivados de petróleo. Pois é, tem muito derivados do petróleo. E eu vejo um grande crescimento, sei lá, o futuro, a energia elétrica, né? A energia elétrica, ela pode, de certa forma, né, sei lá, dominar esse mercado automobilístico, até de certa forma ajudar a resolver esse problema dos transportes. Né? A gente vê as grandes montadoras hoje em dia se preocupando com a fabricação de carros elétricos, né? Tem uma montadora bem pequena entre aspas, né? Mas em comparação com as outras montadoras, que é aquela Sherry Caoa Sherry, que tem distribuidor aqui no Brasil, que os caras eles têm um carro elétrico lá também. E todas as montadoras preocupadas com isso. E aqui na minha residência, eu coloquei recentemente, faz um mês, já faz um mês e alguns dias, que eu coloquei painel solar. É claro que agora, nesse momento do inverno, né, onde a produção da energia fotovoltaica ela é bem menor, é metade da produção. O meu gerador ele tem uma capacidade aqui de 5, acho que é 5.000 quilowatts, eu sei que é 5 KWP, uma coisa assim. Sei que é bastante. É para dar conta aí de uns 500 e poucos quilowatts, 600 quilowatts. No momento tá reduzindo aí mais ou menos um terço da minha conta de luz nessa primeira fase. É para cobrir toda a conta de luz. Eu acredito que durante aí o período do ano inteiro, né, se for fazer uma média anual, porque no verão produz em excesso e no inverno produz produz de menos, né, bem menos, às vezes menos da metade. Você acredita que a energia solar, Tainá, ela possa, de certa forma, ajudar com essa questão vamos dizer assim, essa adoração pelo petróleo? Aí eu acho que entra um conceito de economia, né? Tem uma das 10 leis da economia, quem já fez alguma matéria de economia aí deve lembrar, que diz que no curto prazo toda a demanda é inelástica, né? Ou seja, beleza, no longo prazo a gente pode sim ter outras alternativas ao petróleo, mas aqui no curto prazo o petróleo ele vai continuar sendo, porque para você mudar da noite para o dia não é fácil. Veja o caso da Europa. A Europa estava ali com o gás natural e agora está tendo que correr rapidamente para outras fontes de energia, né? Entre elas o petróleo. Então, assim, até você instalar, até você conseguir colocar toda uma infraestrutura, eu acho que ainda vai alguns anos de petróleo, viu, vô? Mas a energia elétrica com certeza é a melhor solução. E até porque o problema que eu vejo maior no petróleo, pessoal, nem é um problema assim ambiental. Lógico que existe problema ambiental, tá, gente? Não sou aquelas pessoas que odeiam o meio ambiente, nada disso. Mas, assim, é um problema geopolítico. Se vocês olharem, os países que mais controlam o petróleo são países autoritários, tá? São países aí que
Você não pode confiar muito neles. Quando eles estão com raiva de alguma coisa, eles diminuem a produção de petróleo, fazem alguma coisa, o preço do petróleo sobe, e isso prejudica a economia do mundo inteiro, empobrece o mundo inteiro de uma só vez, tá? Então, assim, o petróleo, na minha visão, ele tem esse problema. Os países que mais detêm petróleo, pelo menos a maioria deles, são países autoritários, são países em que não dá para você confiar. Eles podem usar o petróleo, a energia, como uma arma, tá? Como é o caso que a Rússia está fazendo com a Europa. Ah, vocês vão jogar sanções em mim? Beleza, eu corto o gás de vocês. E aí? A Europa agora está passando. A economia da Alemanha é uma das maiores economias do mundo. Se eu não me engano, é a terceira ou a quarta. Eu não estou lembrando de cabeça agora qual a posição dela. Comentem no chat se alguém lembrar, tá? Mas, enfim, a economia alemã, que é uma das maiores do mundo, está de joelhos agora porque a Rússia cortou o gás. Tá? A indústria da Alemanha, ela está praticamente tendo que parar. A Alemanha está correndo risco de racionamento. Imaginem a Alemanha no inverno, né? Eles vão ter que escolher quem que vai poder usar gás. Olha, vai ter que usar gás para aquecer moradia para as pessoas não morrerem de frio. Não vai poder usar tanto gás na indústria. Isso encarece o gás. E a mesma coisa acontece com o petróleo. O choque do petróleo ali que a gente teve lá nos anos 70, 80, ele também tem um pouco disso, tá? Esses conflitos que acontecem ao redor do mundo, em países que são grandes produtores de petróleo, países que são autoritários, que podem usar o petróleo como arma, é complicado, a gente fica dependendo. E aí entra aquela coisa da descentralização. Se a gente tiver energia elétrica, né, se a gente conseguir ter uma geração de energia limpa, por exemplo, aqui no Brasil, nós não dependeríamos, lá, sei lá, da Rússia, por exemplo, ou de qualquer outro país. A gente teria a nossa energia sendo gerada aqui e acabaria um pouco com esse problema que o preço do petróleo, pessoal, na minha visão, ele acaba sendo um empecilho para o crescimento econômico, tá? Que é o que a gente está vendo agora. Com o petróleo caro, não tem como a economia americana e a economia do mundo inteiro continuar crescendo. Tá? Desculpa, falei demais, mas é isso. Eu acho que isso impacta diretamente o mercado de criptomoedas, porque é a liquidez que os bancos centrais vão deixar no mercado, vão disponibilizar, vai depender do preço da inflação. Se o petróleo sobe, se as pessoas começam a consumir, esses países começam a controlar a oferta de petróleo, a gente tem inflação, bancos centrais precisam tirar a liquidez, derrubam os mercados e a gente vê isso que a gente está vendo aí, tá? Legal, boa colocação aí para o Tainan. Deixa eu responder aqui o Diego, né, que estou começando agora nesse mercado de criptomoeda. Me dá uma dica, sou iniciante nisso. Foi dado uma dica aqui pelo Rafael, que é bem interessante, ó. Um conselho para quem está começando agora, não acredita em dinheiro fácil. Se o cara fala que consegue, sai fora que é scam. É muito importante, cara, né, nesse primeiro momento em que qualquer pessoa que está entrando no mercado de criptomoedas, ela não tentar querer andar mais do que a perna dela. Deixa eu dar um exemplo. Tem várias maneiras. Quando você for investir a sua grana, né, porque criptomoeda hoje se tornou várias coisas. É ativo, é investimento, é moeda de pagamento, é um monte de coisa. Então, quando você for entrar nesse mercado, porque a grande maioria das pessoas que entram para o mercado de criptomoedas, elas já têm aquele intuito especulativo. São poucas as pessoas que entram no mercado de criptomoedas com a ideia de utilizar uma nova tecnologia descentralizadora, né, uma moeda de pagamento. Não é errado entrar pensando em especulação. Não é errado. Eu tento dar uma equilibrada nas duas coisas. Até o nosso canal, a gente traz essa visão especulativa e a visão da adoção, né? Também. A gente traz as duas visões. Mas é muito importante, nesse momento que você está entrando nesse mercado, buscar a maior quantidade possível de conhecimento. E eu digo para você que é possível sim conseguir esse conhecimento sem ter que pagar um curso ou coisa do tipo. Tem um monte de gente oferecendo cursos aí, focados em análise gráfica, mas eu acho que deixam a desejar em outras questões que também são importantes, como, por exemplo, a segurança das suas criptomoedas. Imagina se o que eu já vi de trader, até o Tainan pode confirmar aí, o que tem de trader que ganhou dinheiro e aí perdeu essa grana ou porque deixou numa corretora meia boca, ou porque não soube como guardar essa criptomoeda no local seguro. Então é muito importante absorver todas as informações do ecossistema das criptomoedas, porque criptomoeda não é só trade, não é só comprar na baixa, vender na alta. A criptomoeda é você analisar o contexto geral.
né? Olha o exemplo do que aconteceu com a Terra Luna. Terra Luna estava lá, valia mais de $100 e hoje vale 0.